Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de interpretação de textos da FGV. Hoje vamos falar das estruturas linguísticas no processo de construção de mensagens adequadas. Vamos falar das orações subordinadas reduzidas. Por que a oração reduzida é chamada de reduzida? Primeira pergunta que você tem que fazer, porque isso já ajuda bastante você a entender as questões que virão. Por que reduzida? Reduzida significa que ela se reduziu. Então, significa que ela perdeu. O que ela perdeu? Duas características que eu quero que você coloque aí no seu material. Duas características das orações reduzidas. Aí mesmo, neste espaço, eu quero que você escreva duas características que explicam o nome orações reduzidas. Primeira característica ela é reduzida porque ela não apresenta conjunção. Ela não vem com conjunção. Então, ela pode vir com preposição ou sem conectivo algum, ou sem nenhum conectivo. Então, isso é a primeira característica dela. Por isso ela é chamada de reduzida. Repare, eu coloquei aqui as orações reduzidas para você, repare que nenhuma delas tem conectivo. Então, a oração reduzida, ela perdeu o conectivo, ela não vem com conjunção ou com pronome relativo. Se ela vier, aí ela deixa de ser reduzida e passa a ser desenvolvida. Então, essa é a primeira característica da oração reduzida. Embaixo dessa característica, eu vou colocar a diferença dela para desenvolvida, para você ir entendendo. A oração desenvolvida, isso aqui é um X para contrapor, tá? A oração desenvolvida, ela recebe esse nome desenvolvida porque ela vem com ou conjunção ou pronome relativo. A reduzida não vem, ela não tem conjunção, ela não tem pronome relativo. Segunda característica da oração reduzida é o verbo. O verbo da oração reduzida vem sempre na forma nominal, ou infinitivo, ou gerúndio, ou particípio. Então, apresenta, são só duas características, apresenta o verbo na forma nominal. Então, quando se diz forma nominal, entenda infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, ela traz sempre o verbo na forma nominal. Ou no infinitivo, ou no gerúndio, infinitivo, terminação ARRR. Ou no gerúndio, terminação NDO. Ou no particípio, que é a terminação regular, é a terminação DO, DA, enfim, tá bom? Então, a oração reduzida vem com o verbo na forma nominal. A desenvolvida, não. Contrapõe aí, oração desenvolvida, ela apresenta o verbo conjugado. O verbo dela vem conjugado, apresenta o verbo conjugado. Como assim conjugado? O verbo não vem na forma nominal de infinitivo, gerúndio ou particípio. O verbo vem conjugado no presente, no pretérito ou no futuro. Oração desenvolvida é a oração que você estudou até hoje. Desenvolvida é um nome que parece um assunto novo, né? Mas oração desenvolvida é a oração que você estudou, a oração subordinada que você estudou. Agora você está vendo comigo as reduzidas, que diferem das desenvolvidas porque perderam o conectivo e que trazem o verbo na forma de infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, o primeiro ponto é esse, é você relembrar o que é uma oração reduzida. O próximo passo, que é o que nós vamos ver nas questões da FGV, é o processo de reescritura, em que você vai passar de reduzida a desenvolvida. Então, veja, aqui eu trago para você 3 exemplos de orações reduzidas. É preciso seguir em frente. Seguir em frente é uma oração reduzida de infinitivo. Seguir em frente.
Então, veja, ela é reduzida porque ela não tem o conectivo, ela não vem com conjunção e vem com o verbo na forma nominal. Vi a menina chorando na praça. Veja, chorando na praça é uma oração reduzida de gerúndio. Não vem com nenhuma conjunção e apresenta o verbo na forma nominal. Chegada a hora, saiu rapidamente. Chegada a hora é uma oração reduzida de particípio, apresenta o verbo na forma nominal de particípio. Então, agora que você já lembrou o que é uma oração reduzida, agora nós vamos preparar você para as questões de reescritura, em que a banca vai pedir que você vá de oração reduzida a oração desenvolvida. Você saia da forma reduzida e vá à forma desenvolvida. É isso que ela vai pedir nas questões. Então, vou colocar aqui, ó. Desse lado, nós temos as orações reduzidas. E do outro lado, elas estão desenvolvidas. Tudo dentro do que nós revisamos há pouco. Você sabe que a reduzida vem sem conectivo. A desenvolvida, ó, ela vem com conjunção e vem com o verbo conjugado. Ó. Então, foi que nós vimos lá. Volte à teoria para você fixar. Lembra que a oração reduzida, ela não vem com conectivo e é desenvolvida ou vem com conjunção ou com pronome relativo, é o que você está vendo aqui, ó. É preciso que você siga em frente. Tá vendo esse aqui? Esse aqui é uma conjunção integrante. A oração é desenvolvida. A oração desenvolvida, ela vem ou com conjunção ou com pronome relativo e ela apresenta o verbo conjugado. Veja, ó, é preciso que você siga em frente. Olha o verbo aqui conjugado no presente. Na oração reduzida, ele não vem conjugado, ele vem na forma nominal, ó, infinitivo, seguir em frente. Já aqui, ele está conjugado, ó, que você siga em frente. Está conjugado no presente do subjuntivo. Então, primeiro eu quero que você entenda esse processo de reescrita. Você está saindo da reduzida, indo à desenvolvida, e quando você sai da reduzida e vai à desenvolvida, você conjuga o verbo. É preciso que você siga em frente. Olha o que eu fiz. Eu conjuguei o verbo. Eu retirei o verbo do infinitivo, seguir, e passei o verbo à forma conjugada, presente do subjuntivo, que você siga. Esse é o processo de desenvolvimento de orações. Quando você sai de reduzida e vai desenvolvida, desenvolver é isso. Desenvolver é acrescentar a conjunção, ó. Não havia conjunção aqui, tá vendo? Ó, é preciso seguir. Agora eu acrescentei, é preciso que, tá vendo? O verbo passou a ser conjugado, ó, que você siga em frente. Então, isso é reescrita. Ou seja, nas questões da FGV, você vai ver que esse é um processo de reescritura. Você aqui está dizendo a mesma coisa com outras palavras. É preciso seguir em frente. É preciso que você siga em frente. Olha o que eu fiz. Desenvolvi a oração. Ou seja, reescrevi. Eu disse a mesma coisa com outras palavras. O sentido não muda. É isso que você vai ver. A banca vai perguntar. Assinale a alternativa que mostre a forma desenvolvida das orações destacadas e que mantenha o sentido. Então, você vai manter o sentido quando você passar de reduzida a desenvolvida. Veja um outro exemplo. Vi a menina chorando na praça. Então, essa oração é reduzida de gerúndio. Agora eu vou transformar em desenvolvida. O que é a oração desenvolvida? Oração desenvolvida é aquela que tem o conectivo, ó. Vi a menina que. Tá vendo esse que? Esse que é o conectivo, é o pronome relativo. Acrescentei o conectivo, o pronome relativo. Então, desenvolvida é isso. Volte lá para a teoria. Ó. Oração desenvolvida é aquela que tem conjunção ou pronome relativo. Nesse caso, foi o pronome relativo que eu acrescentei. E conjuguei o verbo. Ó. Vi a menina que chorava na praça. Que chorava. Quando eu digo que chorava, olha o que eu estou fazendo. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou conjugando esse verbo. Conjuguei o verbo, transformei de reduzida a desenvolvida. Entendeu? Chegada a hora, saiu rapidamente. Ó, essa oração é reduzida de particípio, chegada a hora. Agora eu vou desenvolver. O que é desenvolver? Desenvolver é acrescentar a conjunção, ó, acrescentei a conjunção quando, e
conjuguei o verbo, ó, quando chegou a hora. Ó, chegada a hora, saiu rapidamente. Quando chegou a hora, saiu rapidamente. Então, veja, primeira coisa que eu quero, bem devagar aqui, bem aos poucos com você, eu estou preparando você para as questões da FGV. Então, estamos aqui, chegando aqui, conquistando algumas metas. Minha primeira meta era você lembrar a diferença de desenvolvida para reduzida. Então, agora você já sabe, tudo bem? Reduzida é aquela que não tem conjunção ou pronome relativo e tem o verbo na forma nominal de infinitivo, gerúndio ou particípio. Desenvolvida é aquela que tem a conjunção ou o pronome relativo e tem o verbo conjugado. Olá, vou interromper aqui este vídeo e te fazer um pedido muito especial. Não deixe de se inscrever no meu canal. Você vai ter acesso a mais vídeos como esse e vai ser avisado das aulas gratuitas. Não deixe também de curtir este vídeo. Vamos espalhar conteúdo de alto nível de língua portuguesa aqui no YouTube. Agora sim, vamos corrigir as questões de concursos. Agora, você vai tirar de letra. Aqui, a banca vem com trecho. É mais fácil a mãe alimentar 7 filhos do que 7 filhos alimentarem a mãe. A oração reduzida, a mãe alimentar 7 filhos. Então, a banca destaca essa oração reduzida e quer que você a substitua de forma adequada pela seguinte oração desenvolvida. Bom, então, você já sabe, ó, é mais fácil isso. Então, você vai acrescentar um quê? Conjunção integrante, ó. É mais fácil isso, é uma oração substantiva, é igual a isso. Você vai acrescentar uma conjunção integrante, que até aí todas, ó, A, B e C tinham conjunção integrante. As letras D e E você já elimina de cara, porque elas não têm conjunção. Desenvolver é ter conjunção, é acrescentar conjunção. Então, já eliminamos as letras D e E. Tá, então agora vamos ao verbo alimentar. Ó, paralelismo semântico. O verbo da oração principal já não estava no presente, então eu terei que manter a ideia de presente. Resposta, letra A. É mais fácil que a mãe alimente. Por quê? Por causa do é. Se o é ali estava no presente, então eu vou manter o alimentar no presente. Alimente seus filhos. Quando eu retirar da forma reduzida e for desenvolvida, eu tenho que manter o paralelismo, tá? Concordou, o verbo concordou com o sujeito mãe, o sujeito estava aqui explícito, ó, mãe. Então tem que ficar ligado ali na concordância com o sujeito, tá tudo lindo, entendeu? Vamos mais? Aqui a banca diz, todas as frases abaixo mostram orações reduzidas de infinitivo sublinhadas. Assinale a opção em que a transformação de uma delas em oração desenvolvida está correta. Então, somente uma está correta. Ó. O primeiro passo para conhecer-nos é desconfiarmos de nós mesmos. Repare, já havia um sujeito, nos, ó, desconfiarmos. No contexto, nós teríamos que ver que o sujeito é nos. Então, olha o que ele fez, ó. O primeiro passo para que, pronto, ó, já está desenvolvendo, ó. De reduzida, era reduzida, tinha preposição, agora está com uma conjunção, uma locução conjuntiva. Para que? Tá lindo. Ó, e era adverbial final, havia uma ideia de finalidade. Ideia de finalidade, era uma oração final. Então, ó, eu mantive o sentido, ó, para quê? Tudo bem? E o sujeito, ó, para que nos conheçamos, é que desconfiemos. A concordância com o sujeito nós não tá linda. Por quê? Porque o sujeito era nós, então ele tem que ficar com o sujeito nós. Tudo bem? Paralelismo. Paralelismo tá lindo, porque a ideia é de presente, ó. Para que nos conheçamos é que desconfiemos. Presente do subjuntivo. Os dois estão no presente do subjuntivo. Tem que ser assim. Tem que manter o paralelismo semântico dos verbos. Eu não posso começar. Eu não poderia dizer, o primeiro passo para que nos conheçamos é que desconfiássemos. Eu não poderia colocar o primeiro no presente e o segundo no passado, desconfiássemos. Os dois estão no presente. Tá tudo lindo. A banca queria a correta. Achamos. Resposta letra A. Agora eu vou te mostrar os erros das demais, ó.
Os conselhos dos velhos iluminam sem esquentar. Veja, olha o que ela fez. Ela, de verbo, nominalizou. Ela transformou o verbo num substantivo. Isso aqui é substantivo, quentura. Quentura é substantivo. Quando você transforma, vou colocar aqui uma colinha para você anotar. Quando você transforma o verbo em substantivo, isso não é oração desenvolvida. Você está reescrevendo usando um processo de nominalização. O que é o processo de nominalização? O que é nominalizar? É você transformar verbo em nome. Você está transformando o verbo em substantivo, em nome. Então, isso é um processo até correto se o enunciado pedisse isso. Se o enunciado tivesse falado assim, reescreva as orações a seguir pelo processo da nominalização ou nominalizando, a letra B seria legal. Porque, iluminam sem esquentar, iluminam sem quentura. Isso é uma nominalização. Só que o enunciado diz, todas as orações mostram orações reduzidas, transforma em oração desenvolvida e não em nominalização. Entendeu? Por isso que não é a B. A C, tememos a velhice que não estamos certo de poder alcançar. De que pudéssemos alcançar. Por que está errada a letra C? Porque o verbo da oração original, o verbo ali que estava correlato à oração reduzida, estava no presente. Se ele estava no presente, então eu não poderia colocar no passado. Teria que ser certos de que possamos alcançar. Tinha que ser presente do subjuntivo e não imperfeito do subjuntivo. Isso aqui é passado. E aí houve um problema de paralelismo semântico. A letra D. Estou muito velho para abrir dissidência. Estou muito velho para a abertura. Veja o que aconteceu. De verbo, transformou-se a frase numa nominalização, substantivo. De verbo, eu fui a substantivo. Isso é uma nominalização, não é oração desenvolvida. E a letra E. Quando ouvir falar bem, problema é quando ouvir que se falou. Não havia ideia de passado. Não havia ideia de passado. Quando ouvir que se fala bem, havia uma ideia de futuro barra presente. Ele está falando assim, quando ouvir falar bem, conte isso a ele. Então, quando eu vi que se fala bem, não é que se falou. Ele não estava com ideia de passado. Não havia no contexto nenhum verbo no passado. Havia um verbo no futuro, isso aqui é futuro do subjuntivo, quando ouvir, e o conte, que é um imperativo. E aí sim, esse imperativo ajuda a ver que esse verbo aqui ficaria no presente. Quando eu vi que se fala bem de um amigo, conte isso a ele. Eu não posso jogar para o passado. Então, a letra E é, mais uma vez, aquele problema de correlação semântica que a FGV adora colocar. Se não há nenhuma ideia de passado, você não pode colocar um verbo. Quando você for desenvolver a oração, você não pode colocá-lo no passado. Nesse caso aí, havia um verbo no futuro, um verbo no imperativo. O que mais bem se encaixou aí foi o presente, quando eu vi que se fala bem de um amigo. Entendeu? Então, a letra E tem falta de paralelismo semântico. Por isso, resposta letra A.